Olá, pessoal. Bom dia a todos. Esperar só mais um minutinho para o pessoal entrar. Esperar só um minutinho. Bom dia para quem está entrando. Bom dia, pessoal, para quem está entrando. Esperar só um minutinho e aí já iniciamos. Para quem está perguntando, o tema da live hoje é dano moral e dano social em tempos de pandemia, tá? Bom dia. Bom, pessoal, o pessoal vai entrando, mas eu já vou daí dar início à nossa live. Bom dia a todos. O meu nome é Rafaela Nogaroli. Bem-vindos à quarta edição do IBERC Lives. Esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC, que é presidido pelo professor Nelson Rosenwald, tá? E a proposta é que mais esse meio de comunicação do IBERC ele seja dinâmico, descontraído, uma forma dos associados do Instituto debaterem aqui no Instagram sobre diversos temas da área de responsabilidade civil. E aí, só para avisar vocês que eu e o professor Vitor Almeida, que somos associados titulares do IBERC, nós sempre iremos nos revezar na mediação aí dessas lives, tá? O IBERC, para quem não conhece, é o primeiro grupo brasileiro exclusivamente dedicado à pesquisa, debate, aperfeiçoamento dessa fundamental área aí do direito das obrigações e responsabilidade civil. E aproximadamente 90% dos seus associados são doutores, com vasto conhecimento e que muito acrescentarão no nosso projeto IBERC Lives, tá? E bom, hoje o nosso convidado do IBERC Lives, associado Alexandre Bona, que inclusive é diretor adjunto do IBERC. Então vou chamar aqui o professor Alexandre. O professor Alexandre já me fez aqui a solicitação para entrar? Vocês conseguem me chamar aqui, professor Alexandre, por gentileza? Quer dizer, pedir aqui, né? Para entrar online, que daí você pede para entrar ao vivo e daí eu te aceito. Isso. Vamos lá. Bom dia! Oi, professor Alexandre, bom dia, tudo bem? É uma grande alegria ter você hoje aqui conosco nessa live e nos conte como que anda as coisas aí por Belém nesse período de pandemia. Você tem aproveitado para curtir a família, tocar um violão, cantar? Porque assim, pessoal, para quem né, segue o professor Alexandre no Instagram, certamente conhece o belo dom musical. E a gente acaba aproveitando para fazer algumas coisas aí nesse período, né, professor? Olha, Rafa, tá difícil para todo mundo, né? Mas é um momento da gente aproveitar mais a família, tocar violão, enfim, fazer coisas que a gente gosta e, e também debater, né? Porque é tão legal o IBERC, Rafa, os congressos que a gente tem, não só o debate em si dos congressos, mas também a os jantares, os encontros, né? Que a gente troca ideias também dos bastidores desses eventos. Então, estou sentindo muita falta, né, do nosso instituto presencial, mas a gente vai se reinventando. É isso, amiga. Sim, com certeza, com certeza. Pelo menos a gente tem esses projetos tão bacanas aí do IBEP que acabam aproximando um pouco mais a gente, a live, os webinários. Então, com certeza, mais essa iniciativa do IBEP, que é muito bacana mesmo nesse período aí de pandemia. Mas assim, pessoal, o professor Alexandre Bona, ele é mestre, doutor em Direito pela Universidade Federal do Pará, um período sanduíche na Universidade de Edinburgh. Ele é professor de graduação e pós-graduação do CESUPA e da FACE Widen. É FACE Widen, né? Isso, faço. FACE Widen.
advogado sócio do escritório Coelho de Souza. E o professor Alexandre, gente, ele é autor de inúmeros trabalhos científicos sobre responsabilidade civil, danos morais, punitive damages, quantificação de danos extrapatrimoniais. Ele também desenvolve alguns estudos focados em filosofia e ética da responsabilidade civil, que eu particularmente acho sensacionais. A tese de doutorado dele foi sobre identificação, quantificação do dano moral, nesse diálogo ali ético-jurídico. A dissertação de mestrado do professor Alexandre foi sobre danos em massa e os punitive damages. Ele também é coautor da recente obra coletiva do IBEP, que se chama Coronavírus e Responsabilidade Civil, Impactos Contratuais e Extracontratuais, que é um livro coordenado pelos professores Nelson Rosenwald, Carlos Edson do Rio Inteiro e a Roberta Densa. E reuniram-se grandes especialistas associados do nosso instituto para escrever 44 artigos sobre vários reflexos da pandemia nos contratos e nos diversos campos aí da responsabilidade extracontratual. E sem dúvida, eu digo para vocês que é a obra mais completa, com a maior qualidade sobre os reflexos da Covid no direito privado. Eu tenho até uma imagem da capa do livro aqui, que eu vou colocar rapidamente por alguns segundos aqui para vocês verem. É esse aqui o livro, tá? Inclusive, eu deixo a dica para quem quiser adquirir. A versão e-book está à venda no site da Amazon e a versão impressa no site da Editora Foco. Então, fica aí essa belíssima dica para vocês, tá? E nessa obra coletiva do IBERC, o professor Alexandre ele tem um artigo muito legal que ele escreveu, que é sobre direito de danos, políticas públicas e a Covid-19, falando de um novo conceito que se exige da responsabilidade civil. Então, assim, pessoal, basicamente, nós trouxemos hoje aqui para vocês um grande especialista, estudioso nesses temas de responsabilidade civil, para discutir com a gente sobre esses temas de dano moral, dano social, em tempos de Covid-19, que são assuntos muito importantes. Então, professor Alexandre, eu novamente agradeço, em nome do IBEP, por aceitar esse convite para participar da nossa live. Vocês que estão nos assistindo podem fazer algumas perguntas e eu irei organizá-las para que, na medida do possível, o professor Alexandre ele responda a cada uma delas. E assim, professor Alexandre, antes da gente realmente, propriamente entrar nessa discussão do dano moral e dano social em tempos de Covid-19, você poderia nos dar um breve panorama do seu entendimento sobre o conceito de dano moral? Se o dano moral seria a mesma coisa que dano extrapatrimonial, na sua visão? Perfeito, Rafa. Obrigado pelas suas colocações. É um grande prazer estar falando contigo. Então, para explicar o dano moral, até porque a gente só vai conseguir fazer uma reflexão sobre a Covid-19 se antes a gente explicar o que é o dano moral, o que eu penso que é o dano moral, quais as funções do dano moral. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar esta moça aqui, tá? E replique essa moça para qualquer ser humano, tá? Ela possui 2 tipos de bens juridicamente protegidos. Ela tem bens patrimoniais, que são os bens que ela adquiriu com o trabalho, com o esforço. São bens que ela adquiriu durante a sua vida ou recebeu de herança. Esses bens patrimoniais que ela tem, o seu carro, o seu celular, o seu notebook, esses bens patrimoniais são protegidos pelo direito? São. Se eu violar estes bens patrimoniais, se eu quebrar o muro da casa dela, se eu quebrar o notebook, se eu bater no carro dela, eu causei um dano material ou patrimonial. E por isso, aquele que viola o direito à propriedade e causa dano, tem que pagar indenização. Contudo, como ela é um ser humano, vocês estão vendo aqui, ela também possui um conjunto de bens que não são adquiridos no mercado. Ela possui um conjunto de bens que não se compra. Bens que são protegidos pelo direito, mas que ela possui pela condição de ser humano. E quais são esses bens que ela possui pela condição de ser humano, que ela não adquiriu na prateleira do supermercado? A igualdade,
o direito que ela tem de não ser discriminada pela sua cor, pelas suas crenças, a liberdade, o direito que ela tem de ir e vir, de pensar, de se manifestar, a honra, a reputação que ela goza na sociedade, também ela não adquiriu, ela tem pela condição de ser humano, a intimidade, que é um conjunto de informações que ela quer guardar só para si ou para sua família, com quem ela quer compartilhar, a sua integridade física, tanto o respeito à sua anatomia, portanto, se alguém agride esta mulher, ela está atingindo um bem extrapatrimonial que ela não adquire no supermercado. Se alguém ofende, está atingindo a honra, também a integridade psíquica, transtornos que ela pode ter enquanto consumidora de ir voltar um carro que está com problema com a internet, com empresas de telefonia, integridade psíquica. Nós temos também a imagem, se alguém utiliza a imagem dela sem autorização, nós temos aqui a violação de um bem extrapatrimonial. Então perceba que o nosso direito, a Constituição, as leis, não protegem só os bens que você compra, você adquire. E, portanto, é o dano material. Também a nossa legislação protege bens que você possui pela condição de ser humano, que são chamados de bens extrapatrimoniais. E aí, Rafa, uma coisa importante que a gente já havia conversado, esses são os mais importantes. Esses bens extrapatrimoniais são os principais. Por quê? Qual é o fio condutor que une todos esses bens extrapatrimoniais? Qual é o elemento nuclear de todos esses bens extrapatrimoniais? É a dignidade humana. Portanto, quando eu violo a integridade psíquica, quando eu violo a integridade física, quando eu discrimino, quando eu cerceio a liberdade, quando eu invado a privacidade, a honra, em última instância, eu estou achatando, aviltando, menosprezando a dignidade dela. E é por isso que os bens extrapatrimoniais não podem ser catalogados. Porque se a dignidade humana é um conceito histórico que já foi no passado a escravidão considerada que não violação da dignidade humana. A tortura já foi considerada que não é não violação da dignidade humana. Então, eu não posso ter catalogado quais são os bens extrapatrimoniais. Até porque eu tenho bens extrapatrimoniais que são deduções de outros bens. Por exemplo, a perda do seu tempo. Se você ficar 10 horas numa fila de um banco ou tiver que ligar 50 vezes para cancelar um serviço, tem algum lugar escrito numa lei que a perda do seu tempo ela é protegida pelo direito? Não. Mas advém o quê? Da liberdade. Advém da liberdade. A liberdade é o direito de traçar um caminho e persegui-lo racionalmente. Então, quando vem alguém e ofusca esse caminho, esse planejamento que eu fiz naquele dia, está violando um bem extrapatrimonial. E aí, Rafa, só para a gente encerrar essa primeira questão, o que é então o dano moral? O dano moral é a violação de um bem extrapatrimonial protegido juridicamente. Agora, violação de um bem extrapatrimonial protegido juridicamente. Porque existem bens extrapatrimoniais ou interesses existenciais ou extrapatrimoniais que não são protegidos juridicamente, sim, e que eu não vou ter direito à indenização. Por exemplo, eu tenho interesse extrapatrimonial que todo mundo me dê bom dia, boa tarde, boa noite. Mas se entrarem no elevador e não me derem bom dia, boa tarde, boa noite, é um interesse que não é material, não é financeiro, é um interesse extrapatrimonial. Eu não vou ter direito a dano moral. Se eu quiser com a minha esposa assistir o filme, deixa eu ver qual foi o filme que lançou aí na Netflix, O Poço, né? O Poço, e ela falou o seguinte: não quero assistir o Poço contigo, nunca vou assistir o filme O Poço contigo tomando vinho, não quero sair. Eu não vou ter nenhum direito à reparação porque esse meu interesse extrapatrimonial não é protegido juridicamente. Então, a gente precisa se preocupar de saber que é uma cláusula aberta, mas é uma cláusula aberta que se encontra, de algum modo, na ordem jurídica. E é por esse motivo que determinados danos que estão sofrendo durante a Covid, determinados danos que estão sofrendo durante essa pandemia, não são indenizáveis. Porque não são resultado da violação de um direito. Por exemplo, se tem alguém que está, digamos, passando por uma depressão, ou tem alguém que está passando por um momento muito difícil psicologicamente durante essa pandemia, ela não tem direito à indenização contra a China ou contra o governo brasileiro,
Porque esse dano, sim, que todos estamos sofrendo, todos nós estamos sofrendo, acho que vai dar separação, né? Você viu? Tá vendo? Vai dar separação. Barracos, Márcia Goldsmith, barracos online. Sim. Então, casos de família. Ó, professor Alexandre, estão falando para o senhor atender aí o telefone. Eu não posso, que são são os meus credores que estão me cobrando as dívidas. E aí o bem extrapatrimonial é mais importante que os materiais. Então deixa eu ficar devendo para eles. Estou ficando. Aí olha só, Rafa. Então, olha só o que significa isso. Significa que a violação de um bem extrapatrimonial tem que decorrer da violação da ordem jurídica. Então, por exemplo, quando você que é tão estudiosa e talvez uma das maiores assumidades no Brasil de responsabilidade civil médica, sabe que quando o médico corta a barriga do paciente, deixa uma cicatriz eterna no parto ou para fazer uma intubação, ele está causando um dano, ele está violando um bem extrapatrimonial, que é a integridade física. Mas ele está violando esse bem extrapatrimonial sem desrespeitar a ordem jurídica, né? Então, muito do transtorno, muitos dos danos que as pessoas estão sofrendo, até perda de ente querido, que é um bem extrapatrimonial, o sofrimento, a depressão, não vão ser indenizáveis nesse período aí de pandemia, tá? Uhum. E, professor Alexandre, assim, como eu acredito que nós temos aqui um público bem heterogêneo que nos assiste, desde doutores, mestres, até mesmo graduandos, acho que, de repente, seria interessante nós pontuarmos que o entendimento hoje consolidado pela jurisprudência brasileira, inclusive por súmula da STJ, é que o dano moral e o dano estético são danos autônomos, plenamente acumuláveis, certo? Mas na sua visão, então, pelas coisas que você estava expondo, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, o dano estético, no seu entendimento, não seria um dano autônomo, mas sim talvez um critério de quantificação do dano moral, é isso? De que forma que seria assim mensurado no seu entendimento o dano de uma pessoa, como você mesmo comentou, que ela é vítima, às vezes, de um erro médico, em decorrência desse erro médico, fica uma cicatriz, né, no seu rosto, e até já pegando um link, se você puder brevemente explicar para a gente o estudo doutrinário aí que você desenvolve, falando sobre as funções, esses critérios de quantificação, critérios adequados para a quantificação do dano moral. Perfeito. Rafa, olha, isso é uma questão muito importante. Por quê? As pessoas pensam que existe dano estético, né? As pessoas pensam que porque o TST e o STJ fixam dano estético, esse dano ele existe. A minha posição é contrária, com todo respeito a quem pense diferente. E a minha posição é amparada em alguns autores. Eu vou mencionar aqui alguns. Irmãos Mazeu e André Tunc, em 1957, na França, falaram o seguinte: que o juiz pode conceder dano moral a uma vítima que sofreu a violação de um bem extrapatrimonial, como o seu corpo, a sua honra, a sua reputação, a sua liberdade, a sua intimidade, os seus sofrimentos, as suas cicatrizes e feridas. Isso aqui em 1957. Depois, Antônio Menezes Cordeiro, gigante civilista português, diz que a integridade física, a integridade psíquica, a honra, a privacidade, a liberdade, a igualdade, são todos direitos da personalidade. Uhum. Daí, o porquê em todos esses bens, uma vez violados, gera o quê? Dano moral, ou dano moral, como é na Espanha. Fernando Noronha, também um gigante civilista brasileiro, o ordenamento jurídico é tão fértil que os direitos da personalidade, que todas as hipóteses apontadas como dano moral, são violações de direitos da personalidade. E também nós temos Rodolfo Pamplona, Antônio Jeová Santos, acredito também que o professor Romualdo, que está nos assistindo, aqui nós temos Rodolfo Pamplona, Antônio Jeová, dizem, olha, não existe um terceiro gênero, ou dano é moral ou é patrimonial. E sabe qual é o principal motivo, Rafa? É o seguinte, porque se a violação à minha integridade física, que é um bem
que eu não adquiri no mercado, eu tenho pela condição de ser humano, for um dano autônomo, então eu vou fazer o seguinte: não existe mais dano moral, existe dano à honra, existe dano à integridade psíquica, existe dano temporal, existe dano à imagem, existe dano à privacidade. E aí a gente estaria copiando os italianos. Porque os italianos, na tradição jurídica deles, eles fazem essas diferentes nomenclaturas. Então tem dano por perda de férias, dano por rompimento de noivado, dano porque eu tive que ligar 50 vezes para cancelar um serviço. Mas eles construíram isso há séculos. Nós temos uma tradição diferente, capitaneada pela Constituição Federal, que coloca no topo da ordem jurídica a dignidade humana. Então, a nossa tradição jurídica, como é do mundo latino em geral e até da Europa, de muitos países europeus, é de que existe dano patrimonial e non-pecuniary damage, ou dano moral, que é a violação de bens extrapatrimoniais. Porque se for para eu colocar uma nomenclatura diferente, então é o seguinte: eu não tenho mais dano moral, eu tenho dano por atraso de voo, eu tenho dano por negativa de plano de saúde, eu tenho dano por atraso na entrega do empreendimento, eu tenho dano por extravio de bagagem. Na verdade, são fatos que atingem bens extrapatrimoniais e que geram dano moral. E não há nenhum prejuízo nisso, Rafa, pelo seguinte: se, vamos imaginar, um trabalhador perde a sua perna, o que está na cabeça dos julgadores que colocam dano estético, 50 mil, dano moral, 100 mil? O que está na cabeça do julgador? Está na cabeça o seguinte: que existe uma dor, um sofrimento decorrente dessa perda da perna, que tem que ser reparado à parte, e existe a perda da perna em si, o enfiamento externo. Isso não faz sentido, em primeiro lugar, porque integridade física não é só enfiamento externo. Integridade física é qualquer violação à minha anatomia, tá? Ou a minha saúde, uma piora da minha saúde, tá? Então não faz sentido. E mais do que isso, na segunda fase de qualquer dano moral, primeiro eu vejo se tem um bem extrapatrimonial violado. Na segunda fase do dano moral, um dos critérios de quantificação é exatamente perda de projetos de vida, questões envolvendo afetação no mundo interior, afetação no mundo exterior, a perda de relações que essa pessoa vai ter, para analisar a magnitude do dano. Então, o que eu tenho que analisar? Como teve um caso aqui em Belém de um rapaz que perdeu uma perna e na audiência ele chorou na frente da juíza dizendo: Excelência, sabe qual é o principal sofrimento? É que, além de eu não poder trabalhar, eu vou deixar de fazer o Cooper, que eu fazia todo final de semana, e eu vou deixar de plantar na roça com meu filho. Então, é o seguinte: qual foi o bem violado? Integridade física. Esse bem é extrapatrimonial? Sim, então causa dano moral. Agora, vamos analisar os fatores de magnitude desse dano. Pode chegar a 500 mil reais. Então, eu vou analisar, num segundo momento, os critérios de quantificação. E já te falando aqui, Rafa, quais são os critérios de quantificação do dano moral? Qual o valor do dano moral? A primeira função, que é a mais importante no primeiro momento do dano moral, é a função compensatória, que visa fixar um valor proporcional à magnitude do dano sofrido, bem próximo do que se faz o que na filosofia a gente chama de justiça corretiva, para anular perdas imerecidas. Só que para eu anular uma perda imerecida de uma casa, de um muro, de um carro, é muito fácil, porque eu tenho que saber o valor desse bem patrimonial. Mas como é que eu faço para anular uma perda imerecida de um ente querido, de uma piora de saúde, de uma perda de um membro, de uma perna, da ofensa à intimidade? Eu não tenho uma fórmula matemática. O professor Romualdo, que está nos assistindo, o professor Rosenwald também, são grandes mestres em falar disso, né, de magnitude de dano. Mas eu tenho que analisar, dentre outras coisas, a afetação no mundo interior, questões de depressão, de problemas psíquicos, os abalos, a afetação no mundo exterior, ou seja, a perda de trabalhos, de oportunidades, de sonhos, de projetos. E daí o porquê, Rafa, eu considero que também não existe dano existencial. Porque se você for olhar o conceito de dano existencial, eles vão dizer o seguinte, que o dano existencial é um dano que vai afetar de forma permanente planos traçados racionalmente pela pessoa. E aí, eu fui ver a jurisprudência, você tem lá excesso de hora extra, você tem lá perda também de integridade física, e aí fica uma miscigelância, quando, na verdade, eu tenho bens extrapatrimoniais que afetam de forma permanente a vida da pessoa e não tem nada a ver com integridade física ou
jornada de trabalho. Por exemplo, a perda de um ente querido é um valor protegido pela ordem jurídica. Uma discriminação racial que você sofra, violou o que é a igualdade, uma discriminação racial que você sofra. E isso pode te afetar de forma permanente. O abandono afetivo. O abandono afetivo é um interesse extrapatrimonial protegido pela ordem jurídica, decorrente do poder familiar, da solidariedade. Não afeta para sempre a vida de uma pessoa, ele que foi abandonado pelos pais, né? Ou pelo pai ou pela mãe. E outra coisa, a falha na prestação de um serviço de um mestrando, de um doutorando por 6 meses, que está sem internet durante a quarentena, pode afetar de forma permanente esses projetos de vida. Então, fica muito estranho eu colocar o dano existencial como categoria autônoma, e aí eu prefiro me filiar a essa corrente, que está no Tratado de Responsabilidade Civil, do professor Rosenwald, que foi quem me inspirou a entender que dano moral é a mesma coisa que dano extrapatrimonial. Dano moral é violação de um bem extrapatrimonial. E, recentemente, o professor Rosenwald escreveu um artigo que, ainda assim, nós continuamos concordando. Por quê? No artigo, ele diz que convicção intelectual, ele entende que tem dano material e dano extrapatrimonial. Mas que, como isso vem sendo machucado e maltratado, tá? Na jurisprudência brasileira, vem sendo negligenciados certos interesses juridicamente protegidos, o professor Rosenwald, para fins didáticos, no migalhas.com, propôs uma classificação de dano à imagem, dano existencial, dano moral, que teria um caráter residual. Acho que a sua câmera mudou de... tá para trás e não para frente. Aí. Uhum. Então, a mesma coisa do professor Cavalieri, né? Ele, no tribunal dele, ele aplica um valor para dano estético, um valor para dano moral. Mas ele diz, não por convicção intelectual, mas sim porque é uma prática do nosso tribunal, etc. Tá? Agora, quais são, Rafa, os impactos, que eu tinha esquecido de te falar, né? Diante de todo esse contexto teórico que eu estou te falando, quais são... Não, eu ia até te perguntar, porque, assim, indo para essa discussão dos danos extrapatrimoniais em tempos de Covid-19, você acha, professor, que haverá alguns reflexos desse contexto de pandemia, de alguma forma, na fixação dos danos morais e futuras demandas indenizatórias? Qual que seria o futuro do dano moral no Brasil? E eu pergunto isso pelo seguinte, porque você comentou sobre esses critérios de arbitramento ali dos danos, falou... eu penso assim, naquele critério ali da capacidade econômica da vítima, certo? Que é levado em consideração. E a gente sabe que muitas empresas têm sofrido graves perdas financeiras em decorrência dessa pandemia. Então, Alexandre, o que você me diria? Assim, você acha que fica a questão... Como que ficaria, por exemplo, a questão de fixação do dano moral em face de uma empresa, por exemplo, de uma operadora de plano de saúde que se nega de uma forma indevida a cobrir algum tipo de tratamento médico aos beneficiários ali do plano? Como que ficaria essa questão dos critérios de fixação do dano moral? Olha, Rafa, muito boa essa tua questão, e eu dividiria ela em duas partes. A primeira parte é uma parte em relação à identificação do dano moral. Tem algum impacto dessa pandemia na identificação do que é o dano moral? E no segundo momento, tem algum impacto essa pandemia nos critérios de quantificação, que é uma segunda fase? Eu já sei que tem dano moral, depois eu vou quantificar. Então, na primeira dimensão, portanto, na questão da identificação do dano, quais são os impactos que as minhas pesquisas resultaram? O primeiro impacto é de que a violação da liberdade das pessoas, ou seja, decretos, né, de isolamento, não gera dano moral indenizável pelo bem maior da proteção da saúde. Que morte de ente querido, né, ou piora da saúde, teria que se analisar, se for privado o hospital, a questão da impossibilidade absoluta de cumprir, que está no direito civil. E se for omissão do poder público, teria que se analisar também a reserva do possível. E aí, teríamos a possibilidade, como eu já estou vendo em alguns casos, de dano moral por discriminação. Eu já vi acontecer de uma pessoa passar na UTI, na frente de um pobre, porque ele é amigo de alguém ou porque ele é conhecido, é uma pessoa que tem poder.
Isso aí está violando a igualdade, tá? E a igualdade é um bem extrapatrimonial. E também nós temos um impacto muito importante no dano moral individual, no bem jurídico, que eu chamo na minha tese de doutorado de exposição ao perigo, que vem lá do direito francês, mise en danger. Ou seja, alguém está infectado e essa pessoa está andando lá pelos elevadores, está conversando com as pessoas, mesmo depois de saber que está infectado. Ou seja, ele está colocando, expondo ao risco aquelas pessoas. E seja pelo desvalor à dignidade humana, seja pelo próprio dano presumido, tá? Ou mesmo por uma função pedagógica, pode ser fixada uma indenização para essa pessoa pagar futuramente. Agora, com relação aos critérios de quantificação do dano, uma coisa que me preocupa é o nosso colega, o Sebastião, ele falou da CLT, né? Sim, não só a CLT, como já súmulas do STJ acabam reconhecendo o dano estético e agora também a CLT o dano existencial, com certeza. Mas quando a gente debate a questão acadêmica, a gente pode também discordar com o que está na lei. De todo modo, eu acho que também brigar por terminologia não vai nos levar em nada, né? O que interessa é que há uma proteção, que exista a proteção desse bem jurídico. Agora, critérios de quantificação, Rafa. Primeira coisa da reforma trabalhista que me deixa preocupado é que a reforma trabalhista coloca como um dos critérios de quantificação do dano moral a capacidade econômica do ofensor. E que nós sabemos que após a pandemia, nós vamos ter uma quebra de muitas empresas, uma fragilidade na saúde econômica de muitas empresas. E o meu receio é que os trabalhadores, os consumidores, as pessoas em geral, porque se aplica por analogia o 223G da CLT também em outros ramos do direito, que se utilize a capacidade econômica da empresa para fixar um valor indenizatório pequeno. Olha, está todo mundo quebrado, o país está em crise, e esse é um critério que não se coaduna com a primazia da tutela da vítima. Esse é um critério que não se coaduna com o que o professor Rosenwald chama de direito de danos, que tem como pilar a primazia da tutela da vítima, a erosão dos filtros de responsabilidade e o diálogo da responsabilidade civil, agora direito de danos, com outras fronteiras, né, como a filosofia, como políticas públicas, etc. Então, considerar que a capacidade econômica do ofensor tem que ser levada em conta para fixar um valor indenizatório menor é colocar o patrimônio como mais importante que o ser humano. É como se o bolso fosse mais importante que o valor da vida humana. Então, se o trabalhador perdeu uma perna, se ele se acidentou, ou se ele foi acometido por uma doença grave, ou até pela Covid, o valor indenizatório tem que ser um valor proporcional à magnitude sofrida e não ter pena do empresário ou das empresas, tá? Então, isso, Pablo Malheiros é muito bom nisso aí, gente. O nosso associado Pablo Malheiros tem uma tese de doutorado e tem um artigo numa obra também do IBERC, Novas Tendências da Responsabilidade Civil, em que ele diz o seguinte, olha, a empresa vai quebrar porque vai pagar a indenização? Que quebre, mas ela vai pagar o valor justo. Um segundo critério de quantificação que pode ser afetado, Rafa, é uma coisa que também a gente já conversou nos nossos encontros do Zoom. A gente está escrevendo, eu e a Rafa, né? Artigos e tal. Uma das coisas que a gente conversou é o seguinte. Um dos critérios de quantificação é a afetação no mundo interior da vítima. E aí, gente, olha só. Hoje, questões de negativa de plano de saúde, corte de energia elétrica, corte de água, hoje o dano vai ser maior. Porque como as pessoas estão em isolamento, estão mais sensíveis, estão numa situação de pandemia, alguns bens extrapatrimoniais violados vão gerar um valor indenizatório maior por causa desse contexto que a gente está vivendo e esse critério de quantificação. Tá? Então, também nós temos a possibilidade de um impacto da pandemia nos critérios de quantificação punitivo, né? Preventivo, pedagógico, que se a gente for importar dos Estados Unidos, como eu fiz na minha tese de mestrado, a vítima é vulnerável, houve dano físico, houve um alto grau de desprezo, o dano foi arquitetado, foi maliciosamente pensado. Então, alguns dos critérios que quanto mais preenchidos, mais próximo a gente está da indenização punitiva. A gente até está escrevendo um artigo sobre isso. E aí é possível, sim,
considerar a indenização punitiva do Estado, do município, que não fez nada para o isolamento, que não fez nada para a saúde. É uma conduta com alto grau de censurabilidade. Não ter movido uma palha para isso. A responsabilidade do próprio Estado. Seja pela perda da vida do ente querido, seja pela própria perda de uma chance de se salvar, pela perda de uma chance de se curar a tempo, se tivesse medicamento, se tivesse um respirador. Então, a perda de uma chance, eu considero um bem extrapatrimonial também, Rafa. Eu considero que, em alguns casos, é possível ter afetação de um bem extrapatrimonial. Imagina a perda de uma chance de uma pessoa que estudou 10 anos para fazer um concurso para juiz e o voo dela foi cancelado. Não é só um dano material para ele pagar o aluguel, etc. Mas existe uma frustração de quantas horas ele ficou sentado estudando de madrugada para fazer aquela prova. Então, a mesma coisa a saúde. Eu posso ter também perda de uma chance. Na minha tese de doutorado, eu coloco isso como um bem extrapatrimonial protegido juridicamente, que gera o quê? Dano moral. Então, a gente pode também ter um impacto na fixação de indenizações punitivas, né? De restaurantes, empresas que continuam abertas, continuam descumprindo a quarentena e continuam colocando em risco a população. Professor Alexandre, e você defende a função punitiva da responsabilidade civil, e enquanto você falava, eu fiquei curiosa com uma questão que eu gostaria de saber o seu entendimento, porque, assim, a principal resistência da doutrina na admissibilidade da pena civil no nosso ordenamento jurídico brasileiro é justamente essa separação do direito civil e direito penal pela incidência ali do princípio da reserva legal, né, que orienta o direito penal. Então, impediria ali que a aplicação de penas civis sem a previsão em lei. Tanto que o próprio presidente do IBEP, o professor Nelson Rosenwald, quando ele defende até em algumas situações de atribuir certa função punitiva à responsabilidade civil, ele fala dessa necessidade de uma alteração legislativa. Então, a minha pergunta, Alexandre, seria nesse sentido: nós podemos ter danos punitivos sem previsão legal e isso não fere o princípio da reserva legal? Perfeito, Rafa. Olha, em primeiro lugar, a minha preocupação com a falta de previsão legal é enorme. Por quê? Como diz a professora Marcela Bassan e o próprio Kelsen, né? Ele diz o seguinte, que uma sanção, qualquer que seja a sanção, mesmo que seja para pagar um valor compensatório, já tem por si só algum efeito educativo. Já tem por si só algum efeito pedagógico. Porque vamos imaginar, Rafa, que tu começa a infiltrar o apartamento do teu vizinho. E ela reclama uma vez, tu conserta. E depois tu continua infiltrando de novo. Chega uma hora que o juiz vai dizer que você causou um transtorno à integridade psíquica, ao bem-estar, e vai te condenar a pagar 5 mil de dano moral compensatório pelo transtorno. Isso, de algum modo, não te desestimula a ter mais cuidado, não te estimula a ter mais atenção à infiltração do teu apartamento? Então, assim, eu acho que a função compensatória, por si só, ela já tem um elemento dissuasório. Inclusive, tem clientes meus que são condenados uma vez por uma cláusula abusiva, já tiram aquela cláusula abusiva. São condenados uma vez por um motorista ter feito algo contra o passageiro, impedido de tal situação, e já muda aquela prática. Então, a gente tem que ter muito cuidado com um viés além do compensatório para ele ser visto de uma forma excepcional. Agora, fere a legalidade? Penso que não. Embora seja positivo uma lei realmente disciplinando isso, penso que o direito não é texto. O direito é norma. E a nossa lei, em geral, ela é sempre abstrata e genérica. O legislador nunca dá conta de prever todas as possibilidades. Então, por esse motivo, eu entendo que a partir de uma interpretação constitucional da solidariedade, da dignidade humana e interesse de preservá-la, do próprio Código de Defesa do Consumidor, que fala de prevenção de danos, penso ser possível, em casos excepcionais, uma indenização punitiva, especialmente por aquilo que o professor Rosenwald chama de lucro da intervenção, né? Porque existem alguns danos que são praticados em massa. O banco desconta R$1 da conta de 1 milhão de pessoas. E aí são danos em massa que não vai ter uma responsabilização compensatória, ou compensatória muito baixo. E aí um viés punitivo faz com que o direito civil contribua para edificar padrões virtuosos de comportamento na sociedade.
Ora, se a gente tem bens extrapatrimoniais, por que só o penal? Por que o civil também não pode contribuir para reprimir o ilícito? O Santiago Dantas, que é um grande jurista que faleceu há muito tempo atrás e é bem esquecido, ele diz, olha, uma das grandes... O que o direito tem que fazer é reprimir o ilícito, é uma das coisas mais importantes. E se o direito civil tem instrumento para reprimir o ilícito, desestimular, educar de uma forma pedagógica, por que não fazê-lo? O grande problema do Brasil, Rafa, é que a nossa função punitiva ela é maltratada, ela é mal aplicada, ela é horrível. Para começar, que o valor de indenização compensatória ele é aglutinado com punitivo. E você não sabe qual daquela parcela é punitiva, qual é pedagógica. O juiz diz, atendendo a dupla função compensatória e punitiva, fixa o dano moral em tanto. Então, a gente, além disso, não tem critérios, não tem fundamentação. A gente deveria ter um capítulo na sentença só para função compensatória e um capítulo da sentença só para função punitiva, porque ela só se aplica para casos excepcionalíssimos. Uhum. Eu até tô vendo aqui uma pergunta bem interessante do Dedé, que ele quer saber se em função desse nosso contexto aí da pandemia, de repente não há uma tendência do STJ de afastar aquela súmula 7 para majorar danos morais com valores já estabilizados na jurisprudência. Muito boa a colocação do Dedé. Bom, a súmula 7, a gente já passou por momentos difíceis no Brasil, e a súmula da 7 ela nunca foi derrubada. Embora eu tenha uma crítica filosófica à súmula 7. Para mim não existe matéria de fato e de direito, mas isso é um assunto para um outro momento. Para mim o direito está associado a fatos, não tem como eu analisar direito sem associar fatos. Tá, tudo bem, a súmula 7 ela vai proibir a discussão unicamente de fato, né, sem nenhuma repercussão jurídica. E aí eu penso, Dedé, o contrário. Eu penso que após a pandemia, o STJ, se tiver algum trabalho forte nisso, ele vai ter um trabalho para diminuir valores indenizatórios. Porque, infelizmente, o STJ, em matéria de dano moral, ele é bem conservador, ele é bem restritivo. Toda vez que chega lá 100 mil de dano moral, o STJ diminui para 50, para 30, para 10. É muito difícil você ver uma indenização no STJ alta. Então, e ele está sempre preocupado com a situação do país, com a economia das empresas. E aí penso que é possível que o STJ trabalhe para o contrário, no sentido contrário, para diminuir valores já estabilizados na jurisprudência. Professor Alexandre, e nesse debate sobre os danos em tempos de pandemia, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a incidência de danos extrapatrimoniais, que alguns autores falam na incidência de danos sociais diante de algumas situações. Porque, assim, tem 2 episódios que a comunidade jurídica muito se questionou sobre as consequências da exposição, da saúde de terceiros ali ao perigo de contágio da Covid-19. Tem até um caso interessante que repercutiu bastante aí nas mídias, que um empresário ele realizou o teste de coronavírus lá num hospital em São Paulo. Aí, mesmo depois de receber o resultado positivo, orientação médica para ele se manter em isolamento lá familiar, mesmo assim ele viajou de São Paulo para Porto Seguro, na Bahia, num jatinho particular, lá na companhia de amigos, expondo todos ali ao perigo de se infectarem também. E, inclusive, tem um outro episódio, assim, entre policiais militares na cidade de Trancoso, também lá na Bahia. Eles foram acionados porque um homem que estava em isolamento domiciliar, também por conta do coronavírus, acabou deixando confinamento sem autorização. Depois ele acabou sendo localizado, detido, conduzido ao local de se encontrar isolado. E assim, as atitudes desses 2 indivíduos expõem a risco centenas de pessoas, contrariam os dispositivos lá da lei da quarentena. Essas condutas até poderiam ser enquadradas como crime lá do 132 do Código Penal, que fala do crime de perigo para a vida, saúde de outrem, e do 268 do Código Penal, que prevê o delito de infração de medida sanitária preventiva. Mas assim, professor Alexandre, dessas condutas, nessas 2 situações que eu falei, decorrem repercussões de responsabilidade civil, a conduta desse um
indivíduo que descumpre uma medida de isolamento seria passível por uma indenização por danos extrapatrimoniais. Muita gente fala em situações como essa, que incidiriam danos sociais, e até aproveitando o gancho, qual que é o teu entendimento sobre essa diferença de danos morais coletivos, danos sociais? Olha, Rafa, muito boa essa questão, mas antes, a Roberta pergunta se seria inconstitucional. Sim, Roberta, entendo que, mesmo em situações de calamidade pública, a proteção à dignidade humana, que é a raiz do dano moral, deve subsistir. Só que eu entendo que o STF não vai julgar isso agora, porque tem até a reforma trabalhista, aquele critério de quantificação com base no salário, também já tem uma ADIM, e acho que isso vai demorar para ser apreciado, mas considero ambos inconstitucionais. E o Sebastião coloca uma informação muito útil e importante para a gente investigar e ler depois. O recurso especial 53.321, o STJ superou a súmula 7 para controle de dano moral. Não conheço o caso. Muito obrigado, Sebastião. Aí logo em seguida, depois eu respondo as outras perguntas. Agora, Rafa, vamos lá. O professor Felipe Teixeira Neto, a professora Carolina Vaz, são nossos associados, queridos amigos e colegas. Eles têm trabalhos muito importantes sobre dano moral coletivo, sobre dano social. Inclusive, fizeram um webinar sobre isso. E eu vou colocar o conceito, primeiro, de dano moral coletivo, depois de dano social, com base nas lições do professor Felipe Teixeira Neto. Tá? Então, o professor Felipe Teixeira Neto, ele diz o seguinte, que o dano moral coletivo é a violação de um bem extrapatrimonial, protegido juridicamente, que pertence a uma coletividade. É um bem extrapatrimonial que pertence a uma coletividade. Como, por exemplo, uma publicidade que põe um padre e uma freira se beijando. É só a Rafa que se sente ofendida? É só um padre que se sente ofendido? Não, todos nós nos sentimos ofendidos porque é um desrespeito com as pessoas católicas, com os cristãos. E aí tem dano moral coletivo. Porque violou o direito da Rafa ao bem-estar dela, violou o direito do mundo? Não, porque violou o interesse da coletividade. O meio ambiente, uma mancha de óleo no rio, uma mancha de óleo no mar, a derrubada de floresta, de área de preservação permanente, dano moral coletivo. A quem pertence o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? A todos, de forma difusamente considerada, de forma indivisível. Só que nós temos também, como bens extrapatrimoniais de coletividade, o patrimônio arquitetônico, o patrimônio histórico, artístico, paisagístico e até situações de direito do consumidor, por exemplo, envolvendo fila de banco ou falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, de bancos, de seguradoras, de construtoras que acabam violando uma grande quantidade de pessoas e prejudicando a qualidade de vida. E aí o que acontece, gente? O dano moral coletivo, ele existe durante a pandemia? Existe a possibilidade da pandemia afetar a violação de um bem extrapatrimonial que pertence a uma coletividade? Sim. Um caso que pode acontecer é um plano de saúde não tomar nenhuma medida de aquisição de medicamentos e realizar negativa de cobertura com base numa cláusula, e isso ocasionar um problema, um prejuízo a toda a coletividade, a saúde de toda a coletividade difusamente considerada, sem prejuízo dos danos individuais. Assim como pode o poder público, na omissão total, também gerar um prejuízo à coletividade. Agora, o que acontece? O dano social, diferenciando do dano moral coletivo, ele não teve muito espaço na nossa prática jurídica. Por quê? Ele não teve muito espaço na nossa prática jurídica. Olha só, a Lei Venite, sim, tem dano coletivo patrimonial. Um exemplo disso é a ação popular, que quando há um bem patrimonial que pertence à coletividade, por exemplo, o erário. Mas, enfim, voltando para a questão aqui do dano social. O dano social ele não vem sendo aplicado no direito brasileiro. Se utiliza sempre a nomenclatura dano moral coletivo, que teve uma grande evolução, e o dano social meio que ficou de escanteio, que é uma categoria do professor Junqueira,
muito importante. E aí, o que seria o dano social? O dano social seria a somatória de danos individuais que não vão ser reparados individualmente, mas que acabam, essa somatória é relevante, acaba causando um rebaixamento ético da sociedade. E aí o professor Felipe Teixeira dá o exemplo do posto de gasolina que vende gasolina adulterada. Ninguém vai entrar com uma ação, ele nunca vai ser responsável por aquilo, mas aquilo prejudicou o interesse da coletividade, né? Ou mesmo uma empresa de carro que não cumpre a garantia de milhares de pessoas, né? Ou uma empresa de telefonia que não tem serviço de atendimento ao consumidor para milhares de pessoas. Individualmente, ninguém vai entrar com uma ação, ou se entrar, vai ser muito pouco, muito baixa a indenização. Mas houve, se a gente for somar todos os pequenos danos, há um dano que transcende um pouco essa singularidade, que seria um dano social. E aí, nos exemplos que você trouxe, a gente pode configurar o dano moral coletivo, né? Eu prefiro chamar de dano moral coletivo porque é o que vem sendo aplicado no Brasil. Quando uma pessoa quebra a quarentena, um empresário, sabendo que está infectado, foi para um casamento, infectou a Pugliese, infectou a Peretagil. Temos casos de empresas aqui em Belém que continuam abertas, obrigando os funcionários a trabalhar. Pessoas que estavam infectadas e fugiram do hospital. Então, essas práticas, tá? Elas estão atingindo a coletividade inteira, o interesse extrapatrimonial que pertence a toda a coletividade, que é a saúde pública. E esses valores indenizatórios poderiam tanto ter um cunho compensatório pelo transtorno causado à sociedade, quanto um viés também punitivo, né? Inclusive, teve um caso do TRT, que um dano social, um dano moral coletivo, a indenização que vai para um fundo, né? Porque não pertence a um indivíduo apenas, foi para comprar respiradores, máscaras, para combater a Covid. Então, quer dizer, essas práticas que achatam um padrão ético da sociedade, que achatam o padrão de vida da sociedade, o valor indenizatório não pertence a ninguém, pertence a um fundo. Mas esse fundo pode ser utilizado em favor da sociedade para amenizar, né, essa situação. Então, por exemplo, tem um buffet, né? Tem um caso de um buffet, um restaurante de buffet que continuou funcionando, mesmo após o decreto. E todas essas situações vão poder ser objeto de indenização. Ora, se até um cachorro que foi arrastado, ela estava grávida, uma cadela, teve lá a discussão do dano moral coletivo para aquela cidadezinha que ficou abalada, né? Imagina essas outras situações que prejudicam a saúde. Professor Alexandre, para fechar a nossa live aqui em 1 hora, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Imagina um restaurante que ele desobedece a determinação de suspensão das suas atividades. Além da responsabilidade administrativa, também estaria sujeito a uma indenização por danos extrapatrimoniais, certo? Porque esse descumprimento implica em graves consequências, expõe ali os frequentadores a risco. A minha pergunta seria mais no sentido da quantificação desse dano pelo seguinte, porque se a gente tem uma lanchonete pequena, que tem uma portinha lá com 5 mesas, atende pouquíssimas pessoas, ela deveria ser responsabilizada da mesma forma que imaginamos assim uma grande rede de restaurantes que abre estabelecimento, faz uma ampla propaganda de que está aberto, atendendo o público. Quais seriam os critérios que você acha importante de serem analisados para arbitramento dos danos extrapatrimoniais nesses casos? Muito legal, Rafa. Inclusive tem um aluno meu que está online, o Diego, que ele fala sobre critérios de quantificação do dano moral coletivo. Porque é outro raciocínio, né, Rafa? O dano moral individual, eu vou analisar a afetação no mundo interior, no mundo exterior, dos meus projetos de vida, a intensidade, a duração do sofrimento, se teve dor, etc. Mas quando eu falo de um dano moral coletivo, são outros critérios. Então, um dos critérios é a intensidade com que as pessoas ficaram em risco. Então, claro que aí, neste caso, Rafa, eu concordo contigo, que um restaurante pequeno, uma única pessoa, o dano moral coletivo deve ser fixado num valor menor,
porque a gente pode avaliar o número de infectados ou o número de potenciais infectados, né? Pode até deixar a fixação do dano moral coletivo para a fase de liquidação de sentença. O grande problema é que a gente nunca vai ter uma prova cabal de que aquelas pessoas se contaminaram naquele espaço. E aí talvez se faça realmente de forma presumida, né? O dano de uma forma presumida. Professor Alexandre, nós estamos chegando ao final aqui da nossa live. Eu agradeço muito a sua participação em nome do IBERC. Com certeza, todos nós aqui hoje aprendemos bastante com tudo que você falou. Eu admiro demais o seu trabalho acadêmico, também lhe admiro como pessoa. Tenho orgulho em poder lhe chamar de amigo. Então, por isso, hoje foi particularmente especial esse bate-papo aqui com você. Eu queria deixar alguns avisos para aqueles que estão nos assistindo e não acompanharam o início da nossa live. Gostaria de dizer que essa foi a 4ª edição de IBERC Lives. O vídeo vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram e também nós vamos disponibilizá-lo no canal do YouTube. E esse aqui, pessoal, é um projeto do primeiro grupo brasileiro exclusivamente dedicado à pesquisa, debate, produções acadêmicas sobre responsabilidade civil. E uns 90% dos associados são doutores que participarão aqui das nossas próximas edições do projeto IBERC Lives, até já aproveitando para divulgar o próximo tema da live, na quarta-feira da semana que vem, também às 9 horas. Vai ser mediada pelo professor Vitor Almeida. O tema é Redes Sociais e Abuso de Direito, com o professor Bruno Zampiero. E eu também quero convidar aqueles que estão nos assistindo para, pelo perfil do Instagram do professor Alexandre, que sigam o IBERC, aqui o IBERC, no Instagram, que é @iberc.brasil, porque aqui nós estamos divulgando as lives, também outros projetos muito legais do Instituto, os webinários que são transmitidos pelo YouTube. Nós divulgamos os congressos promovidos pelo Instituto, as obras coletivas organizadas pelo IBERC, como a da Covid-19, que eu falei para vocês no começo da live. Eu gostaria de agradecer, então, novamente você, professor Alexandre. Rafa, te agradeço. Eu estou só colocando uma mensagem aí para quem tiver interesse, que eu sei que tem muitos alunos meus, tem muitos mestrandos, doutorandos. Quem tiver interesse, lá no meu academia.edu, cada ideia que eu expus aqui tem um artigozinho lá meu publicado, já detalhando essas ideias, fundamentando. Inclusive tem questões também envolvendo a filosofia do direito privado, da responsabilidade civil. Rafa, eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do IBERC e de ser o teu também parceiro acadêmico, né? Escrever contigo. Para mim, tu é uma das maiores promessas aí, já não é promessa, já é realidade, do direito civil brasileiro. Sou muito orgulhoso de ter feito essa live contigo, de escrever contigo. E obrigado por tudo, tá? Um grande abraço. Obrigada, Alexandre. Eu gostaria só de terminar essa live com uma frase do John Lennon que o professor Rosenwald falou numa live dele ontem, que me fez refletir muito. E eu convido vocês ao mesmo exercício de reflexão aqui. A frase é a seguinte: a vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos projetos para o futuro. Eu agradeço, em nome do IBERC, a presença de todos que estão nos assistindo, ao professor Alexandre Bona. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Uma colocação só, Rafa. Tá. Eu queria complementar a tua frase. Você tem 58 segundos para falar. Complementar a tua frase com uma frase do Belchior, nesse momento. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Muito Valeu, bom. Rafa. Abração. Tá, tudo de bom. Abraço.